Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Olha, nós de novo aqui, junto e misturado, para podermos participar desta palavra que vai ser pregada agora, que vai ser ministrada. Amém, meus amados? Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual. A Igreja de Cristo, ela é espiritual. A Igreja de Cristo, ela não é física, aonde precisa do homem para estar dizendo o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Ela não precisa de quatro paredes e um teto de baixo. A Igreja de Cristo, aonde estiver uma, duas ou mais pessoas na palavra dele, essa é a Igreja de Cristo. Essa está unida no Espírito, num só Espírito. E quantas pessoas neste momento não estão recebendo esta palavra, não só por mim, mas com outros meus amados que têm pregado a palavra, o Evangelho de Cristo. Uma palavra pura, sem engano, uma palavra sem braganha. Então sejam todos bem-vindos, senta aí no seu sofá, fique no seu aconchego, tomando o seu café da noite, não é verdade? Enquanto eu vou ministrar aqui a palavra para mim e para todos nós. Uma palavra que vai fazer nos crescer, espiritualmente, nos fortalecer, vai nos tirar do engano, nos salvar do engano. Essa é a salvação que o mundo precisa, ser salva do engano, que há mais de 1000 anos foi plantada na mente de cada um de nós. E muitos de nós andamos envolvidos com religiões longe, não de Deus, porque de Deus ninguém pode se afastar, de Deus ninguém pode se esconder, mas longe do conhecimento de Deus. Amém? Então eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para que outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra desta, ela venha a conhecer uma palavra libertadora, uma palavra verdadeira. Amém? E se inscreva também nesse meu canal, em Nova Aliança, lá no YouTube. Foi pelo canal desse, meus amados, que eu conheci esta palavra. Uma palavra sem arrudeio, uma palavra verdadeira, uma palavra sem braganha. Então, meus amados, e o tema que nós temos hoje é graça, um outro patamar em Cristo, graça, um outro patamar, graça, um outro patamar em glória. Esse é o tema do nosso estudo de hoje, da nossa palestra, da nossa ministração. Graça, um outro patamar de glória. Amém? E para nós dar início à nossa homilia, eu vou pedir para você abrir a sua mente e a sua Bíblia, para você acompanhar junto comigo, para depois ninguém ficar falando, não, ele prega heresia. Não, heresia pregam esses pastores por aí, que fala e não mostra na Bíblia. Eu vou mostrar tudo que eu falar, eu vou mostrar na Bíblia. Amém, meus amados? Então, abra a sua Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 3. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Versículo 17. Ora, o Senhor é Jesus de Nazaré. É verdade isto? Está escrito isso na sua Bíblia? Que o Senhor é Jesus de Nazaré? É isso que está escrito? Jesus de Nazaré, ele era espírito ou era um ser carnal como nós? Um ser humano como nós. Não tinha
pecado que nem na época que eles tinham, né? Não cometia pecado, ele não cometia erros carnais, mas era homem como nós, feito de carne e osso como nós, comia, bebia, chorava, tinha suas emoções, seus sentimentos, amém? Então, Jesus de Nazaré era homem como nós. E aqui no nosso versículo 17, o que é que está escrito? Você está com a sua Bíblia aberta? O Senhor é o Espírito, não é carne. O Senhor não é carne. Jesus de Nazaré era carne. Então, Jesus de Nazaré, se eu até explicar um pouco, Jesus de Nazaré, ele até que foi o Senhor daquela época, há 2000 anos atrás. Jesus de Nazaré ainda era o Senhor, porque Deus tinha dado o reino para ele reinar durante um certo tempo. Mas esse tempo acabou, esse tempo venceu, e ele pegou esse reino, devolveu ao Pai. E hoje o Pai, o Senhor, o Espírito é quem reina nesse reino. E é preciso, meus amados, é necessário que nós venhamos entender isto. Se nós não entendemos que o Senhor é o Espírito, não é carne mais, vai chover assim de homem querendo se passar por ele. Porque o que nós vemos por aí é homens querendo se passar por ele, né? Querendo se passar por Deus. Porque veja só, eu estou aqui, peço uma oferta para você e digo que é para Deus. Digamos, só uma suposição, né? Que eu estou aqui pregando, suponhando que vocês estão todos aqui comigo, na minha frente, aqui, ouvindo eu pregar essa explanação do Evangelho, e falo para vocês, vocês vão dar uma oferta para Deus, e quem recebe? Eu recebo, vou pôr numa conta, que mesmo que esteja no nome da empresa, que igreja é empresa, igreja evangélica é uma empresa, mesmo que essa conta esteja no nome de uma empresa, da minha empresa, seria uma igreja, mas quem vai movimentar essa conta? Eu. Não é Deus, é eu. Então, meus amados, não precisa raciocinar muito, não. Então você pegou a sua oferta, o homem que está lá em cima de um lugar chamado altar, pediu para você dar a sua oferta para Deus, e ele que recebeu, ele que depositou numa conta dele, numa conta que ele que manobra a conta. Então quem foi o Deus dessa história? Você pode me ajudar? O Deus dessa história, quem é? O pastor. E eles gostam, todos eles fazem isso. Eles se passam por Deus, querem se passar, querem ser Deus. Se não quiserem ser mais do que Ele, né? Eles querem ser mais, na verdade eles querem ser mais, porque Deus, que é o Espírito, disse que a lei estava anulada. Eles falaram não. A lei não está anulada. Se anular a lei, eu vou viver de quê? Eu não vou poder pedir dinheiro em nome de Deus mais, em seu nome. Se você anular a lei, eu não vou mais dizer que eu sou o pastor, eu sou o intermediário da igreja, porque igrejas são vidas. Igreja não é um teto, não é quatro paredes, um teto estendido de cima. Igreja é vidas. E se eu aceito, e se o pastor aceita que Deus tirou a lei fora, como que ele vai dizer que ele é o intermediário? Quem foi o intermediário nosso? Nosso, eu até nem falo nosso. Intermediário dos judeus e os gentios daquela época.
de uma vez por todas, né? Que tudo ele fez de uma vez por todas. Jesus. Então, se tem um homem lá em cima do local chamado altar e ele quer ser o seu intermediário, ele está querendo ser quem? Ou Jesus ou Deus. Ou até mais, porque se ele diz que a lei foi anulada, foi abolida, e os pastores não aceitam isso, porque se aceitar, eles vão ver que eles não são nada, não são pastor, não são nada, não faz obra de Deus, não faz. Meus amados, não existe obra de Deus mais hoje nessa terra. A obra ele fez. A obra ele fez. Quando abriu um braço para um lado, outro braço para o outro e disse, está consumado, ele estava dizendo, está feito, tudo feito, não há mais nada para fazer. Então, se os pastores aceitam isso, com que cara ele vai subir num local chamado altar e falar para a igreja que ele é o intermediário da igreja? Com que cara? Então, meus amados, é isso que eu quero que você entenda, que está na hora desses canalhas ser desmascarado. Que você não vá sustentar a vagabunda, é essas palavras que eu quero dizer. Está na hora de você parar de sustentar vagabundo. Deus não tem mais obra nessa terra. Deus não tem intermediário nessa terra a não ser o Espírito Santo. Não existe outro intermediário. Amém? Estamos entendidos? Então vamos voltar para a nossa leitura. No 17, né? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E você vê liberdade dentro dessas igrejas evangélicas, que os pastores fazem de tudo, obriga você não cortar o cabelo, obriga você não ir na praia, obriga você não vestir uma bermuda, obriga você fazer de tudo. Aí onde está a liberdade neste caso? Em lugar nenhum há liberdade dentro de uma chamada igreja evangélica. A única liberdade que tem é do pastor. Pedir o teu dinheiro, dizer que é em nome de Deus, sendo que Deus não mandou pedir dinheiro para ninguém. Porque Deus nunca pediu, nunca precisou de R$1 de ninguém. E aí quando eles estão sem, precisam do dinheiro para comprar um carro importado, pede para a igreja. Quando a igreja vai se lamentar para um cão desse, o que é que ele diz? Faz uma campanha, você precisa de mais fé. É isso ou não é? Me ajuda aí. É dessa maneira ou não é dessa maneira? Eles mandam você fazer uma campanha da prosperidade, para você ser próspero, não precisar mais pedir dinheiro para ninguém. Quando esses cães eles estão doentes, eles vão para onde? Aqui em São Paulo eles vão tudo lá para o hospital Sírio-Libanês, Albert Einstein. Esse é o lugar que eles vão quando eles se sentem doentes. E quando você se sente doente, faz uma campanha da saúde. É dessa maneira, meus amados. Está na hora de você dar uma banana para esses canalhas. Vamos terminar aqui, vamos. Versículo 17 nós lemos, né? O Senhor, onde é o Senhor a liberdade? Versículo 18. E todos nós, Paulo está incluído aqui nesta cena. Então, se Paulo está falando todos nós, lá no ano 50 e alguma coisa, lá no ano 56, Paulo se pôs aqui, todos nós. Então, isso já me diz o quê? Que eu não posso trazer essa palavra, futurizar esta palavra para hoje. Paulo está falando com eles lá. Então, se nós futurizar esta palavra para o dia de hoje, é necessário que nós traga Paulo junto. Você está me entendendo? E
todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Aí eu mando você ir pesquisar como que eram os espelhos que eles usavam naquela época, 2 anos atrás. Era um latão polido, que não era como nossos espelhos nos dias de hoje. Os nossos espelhos hoje, nós vemos nítido a nossa face. Nós tira até um argueiro do olho do nosso espelho do dia de hoje. Nos dias de Paulo, eles não conseguiam fazer isso, porque era um latão polido, não tinha uma luz brilhante como os nossos espelhos do dia de hoje. Então, e nós entendemos o quê? Que Paulo conhecia a graça meia turva. Por conta de quê? Por conta da lei. A lei não deixava, a lei não permitia que a graça brilhasse para ele. Mas mesmo assim, ele está confessando que ele já estava contemplando a graça por espelho. Por espelho, a glória do Senhor. Hoje nós podemos ver essa glória muito mais do que Paulo. Paulo vivia, não só Paulo, mas todo aquele povo, vivia numa transição da lei e da graça. Né? Nós hoje não vivemos nessa transição. Por isso que o nosso espelho de hoje não é que deu de Paulo. Paulo era um espelho turvo, de latão. O nosso não, o nosso é reluzente. Então hoje nós vemos a graça, essa glória em nós, nitidamente. Amém, meus amados? Como espelho, a glória do Senhor. Viver em graça, meus amados. Você que não teve ainda essa oportunidade, porque talvez você não teve essa coragem de abandonar a velha lei, o espelho turvo. Você não conseguiu ainda ver, sentir essa graça, essa glória de Deus na sua vida, no seu dia a dia. A glória do Senhor, somos transformados, e Paulo ainda confessando, mesmo sem ver a glória de Deus nítida, porque os espelhos dele era turvo, né? Ele está fazendo uma comparação, mesmo assim ele vê, são transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Não é Jesus de Nazaré. O Senhor do cristão é o Espírito. Jesus de Nazaré era o Senhor quando ainda não existia cristão. Então Jesus era o Senhor. Amém? Para nós continuar, abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 19 e 20. Versículo 19. Pergunto mais. Paulo pergunta mais, né? Pergunto mais. Porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? O povo de Israel não chegou a esse conhecimento que eles já estavam vivendo em glória, apesar de o juízo não ter acontecido ainda, mas eles já viam essa glória por espelho? É o que Paulo está falando aqui para o povo de Israel, né? Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento e terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei
em ciúme. Preste atenção, você que quer viver a velha aliança. O próprio Moisés confessando, né, como que fosse uma profecia para os dias de hoje, né? Eu vos porei em ciúmes. E é o que nós vemos. O ciúme, o que é que causa os ciúmes? Brigas. E é o que nós vemos hoje. O que é que nós vemos hoje entre os crentes? Não é entre o... Nem falo de católico. É entre os crentes, só entre os crentes mesmo. Briga. Eles brigando do membro ao bispo. Brigando por território, por poder. Por poder. E quando passa para a parte mais em cima, é brigando por dinheiro também. Poder, o eu sou e o dinheiro. E Moisés já dizia isto, né? Conhecimento de Israel. Moisés já dizia: eu vos porei em ciúme. Porei em ciúme. Com um povo que não é nação. Quem era, me ajuda aí, quem era, meus amados, esse povo que não era nação? Os gentios. Os gentios. Então Moisés, é lógico que Moisés era um profeta. Ele estava profetizando, né? Que no final dos tempos, que já passou, foi no ano 70, Deus ia pôr em ciúme entre os judeus que achavam que era só eles os donos das bênçãos de Deus, e Deus ia mostrar para eles que não era só eles que eram os donos das promessas. Os gentios iam passar a ser dono dessas promessas, para que eles ficassem ciúme, né? Porém ciúme com um povo que não é nação, com gente insensata. Era a cara dos gentios. Os gentios, eles nem buscavam a Deus, porque o judeu já apoiava na mente dele, já fazia a mente deles que eles não tinham Deus, eles não tinham direito nenhum. Então o gentio nem buscava a Deus. O que era que o gentio buscava? Que Deus que o gentio buscava? Ídolos. Pô, se eu não tenho Deus, pelo menos vou ter um ídolo, né? Como Deus. No caso, nós vemos nossos irmãos católicos. Nação com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Eu vos provocarei a ira. 20. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado, né? Profecia de Israel, profecia do profeta Isaías, um dos maiores profetas que o povo já teve na terra. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Deus falando pelo profeta, que Deus ia ser achado, ele ia se deixar, né? Essa é a palavra correta. Ele ia se deixar ser achado pelos que não procuravam ele. E é o que aconteceu justamente comigo. Eu busquei Deus 31 anos. Nunca encontrei esse Deus. Quando eu parei de buscar, imediatamente ele se apresentou a mim. Eu sou o Deus que você buscava. Agora você me achou. Temos perder ciúme e a ira. Isaías a mais se atreve e diz: foi achado pelo que não me procurava. Revelei-me.
por aqueles que não procuravam a Deus. Então, Deus desprezou aquele povo que se achava os caras. É como nós vemos hoje. Esses pastores, apóstolos, essa raça que fez teologia, que tentaram encontrar Deus em livros e tentaram também passar esse Deus que eles conheceram em livro, tentaram passar para a igreja, que a igreja viesse conhecer esse Deus conhecido por livros. Mas Deus não deixa se conhecer por livro. Não tem outro caminho para conhecer Deus se não for pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não está em livro e nem pode ser comprado. Né? Revelei-me aos que não me perguntavam. Então os gentios, eles tinham na mente que eles não mereciam nada, não era digno de nada. Era assim que os judeus tratavam eles. E com aquela mente cauterizada, eles nem sequer perguntavam por Deus. Se eles queriam algo com algum Deus, eles iam atrás de quem? Dos ídolos. Perguntava por mim. Vamos ler, vou ler o 21 para não ficar solto aqui, porque vai entrar no capítulo 11. Versículo 21. Quanto a Israel, porém diz, todo o dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Era essa situação do povo de Israel, do povo judeu, né? De um povo que a igreja hoje quer copiá-los. A igreja chamada de Cristo quer copiar, meus amados, veja, presta atenção no perigo. A igreja chamada de Cristo quer copiar um povo rebelde, que se leu aqui junto comigo, um povo que foram o quê? Foram amaldiçoados. Foram amaldiçoados. E a igreja querendo copiá-los em tudo. É castiçal, é véu, tudo. Eles querem copiar dos judeus. Tudo desse povo que foram amaldiçoados, porque era um povo rebelde e maldizente. Amém? Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo do 24 ao 26. Versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é o quê? Você está com a sua Bíblia aberta? Do seu corpo, que é um pedaço de pão. Levanta o corpo de Jesus. E a igreja, com um véu no rosto, levanta aquele pedaço de pão. Levanta o pão. É assim que eles fazem, né? Depois de saquear a igreja, no primeiro domingo do mês, no primeiro pagamento, né, do mês, que recebe o pagamento, depois de saquear a igreja, aí distribui um pedaço de pão para cada um. Veja só, a blasfema que é feita dentro da igreja. E quando eu conheci isso, mas eu saí igual um foguetão de lá de dentro. Aí distribui o pão. Aí todo mundo pegou os elementos, o pão, pegou o pão, um já chama elemento, outro chama pão. Até aí é assim, né? Todo mundo, vamos falar de pão. Todo mundo pegou o pão, a igreja assim, levanta o pão. A igreja levantou o quê? Olha a mágica. Olha a mágica. Levanta o pão, a igreja toda levanta o pão.
Aí o pastor lá de cima de um local chamado altar, lava a sunga na bacia, se ele canta lá na lama, come agora o corpo, já virou o corpo de Jesus. Não é mais pão, é corpo. Mas veja aqui o corpo aqui, cadê? Aqui, ó, 24, versículo 24, né? Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das minhas aflições de Cristo, das minhas aflições de Cristo, né? Das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, do corpo de Cristo, a favor do seu corpo, que é o quê? A igreja. Então, a igreja individual é um membro da igreja, é um membro, né? Mas a igreja junto, o que a igreja está junto, Cristo, meus amados, presta atenção. A igreja, quando nós falamos de igreja, eu sou a igreja, o certo é nós dizer, não, eu sou um membro da igreja. Mas por que nós falamos, eu sou a igreja? Porque a igreja ela é espiritual. A igreja ela foi junta de uma vez por todas. A igreja não se separa mais. A igreja, Jesus Cristo na cruz, ela uniu a igreja. Fez um só ali. Então essa é a união da igreja. A igreja não se une mais num local fechado. Se tiver alguém, mesmo eu vou falar, se tiver alguém, mesmo pregador da graça, que ele diga que é pregador da graça e defenda o ajuntamento da igreja, dizendo que a igreja tem que estar junta, chame ele de cão também. Porque quem ajuntou a igreja foi Cristo na cruz, de uma vez por todas. A igreja ela é espiritual. Deus ajuntou. Onde tiver gente gozando dessa graça de Cristo, ela é a igreja. Então, no mundo inteiro, onde tiver gente na graça, ela é a igreja. Cristo já uniu a igreja. Não pode separar o que ele falou. O que Deus ajuntou, que o homem não separe. Não é por isso que existem essas igrejas por aí? Porque eles separaram. Fizeram a cabeça, a mente da igreja e começou a separação. Se unirem no local chamado igreja, 4 paredes, um teto em cima. A igreja se desviou desse entendimento que ela é a igreja. Não importa que eu estou aqui sozinho ou estou mais 1000 aqui. Nós somos a igreja. Por quê? Quem ajuntou a igreja foi Cristo. Então essa igreja ela está unida. É a igreja de Cristo. Por isso que nós falamos, nós somos a igreja de Cristo. Agora, se nós falar individualmente, aí nós passa a sermos um membro. E Cristo, aqui ó, o corpo, né? O corpo da igreja, que somos nós. E o cabeça dessa igreja, quem é? O pastor, o presidente? Não, é Cristo cabeça da igreja. Então, meus amados, se é Cristo cabeça da igreja, aonde estiver uma igreja, uma pessoa viva em cima dessa terra, que goza da graça de Cristo, ela é a igreja. Não podemos negar. Ela é a igreja. Porque a igreja é espiritual. Não importa se uma está aqui ou outra está no Nordeste, está nos Estados Unidos. É a igreja, está unida. Foi Cristo que uniu essa igreja. E para manter essa igreja unida, só confessando isto, nós somos a igreja. O cabeça é Cristo e pronto. Não tem igreja, a igreja não tem que estar unida. Também não é errado se unir. Você está me entendendo? Não é errado. Mas o que não tem obrigatoriedade de estar unida no local.
que a igreja é espiritual. O que se une no local é a carne. E quando a carne se une, querem comer, querem beber. Mas a igreja de Cristo, ela é espiritual. Como é a igreja de Cristo? É espiritual. Espírito não come, espírito não bebe. Meus amados, é isso que nós temos que abrir o nosso entendimento. Vamos para aqui. Aqui é o corpo da igreja. 25, vamos ler até o 26. 25. Da qual me tornei ministro. Ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada. Não foi confiada a Pedro, não foi confiada a João, não foi confiada a Tiago. A igreja de Cristo, na época, estava se fazendo a igreja de Cristo, né, pelo Evangelho, foi confiada a Paulo. 25, me tornei ministro da dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. 26, o mistério que estivera oculto, olha, o mistério que estivera oculto dos séculos, das gerações, séculos e gerações, essa graça estava oculta. Era Abraão, estava oculta para Abraão. Veio os profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, Moisés, a graça estava oculta para eles. E foi revelada a quem? A nós. Isso é muita glória, meus amados. É que nem o nosso tema aqui. Viver em graça de Cristo é viver em outro patamar de vida. Um outro patamar. Eu defendo esse patamar de unhas e dentes. Porque eu sei o que eu vivia dentro de um cárcere privado chamado Igreja Evangélica. E Cristo me libertou. Hoje eu defendo essa graça, eu defendo essa liberdade que Ele me deu de unhas e dentes. Porque nós vivemos, quem vive em graça vive em outro patamar de vida. Quem vive em graça não tem Satanás. Quem vive em graça vive sem pecado. É um outro patamar de vida, meus amados. Porque Cristo não está no local que tenha pecado. E dentro dessas chamadas igrejas, começa pelo pastor, que diz que é um pecador. Em graça não é um outro patamar. Não tem Satanás, não tem pecado, é só glória, só glória. Só glória. Dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Não existe um pastor desse aí que tem o nome de pastor, bispo, apóstolo. Não existe um cão desse aí que essa graça tenha se revelado a ele. Não existe um. E você, às vezes, eu conheço a graça. Quando eu vejo esses vídeos nas internet por aí, que a pessoa começa a falar, até dizendo que vive em graça, e eu começo ouvindo, e eu continuo ouvindo, quando penso que não, pula um Satanás dali, pula um inferno daquela, então eu já tiro o vídeo dali. Essa pessoa está enganando. Ela não vive em graça coisa nenhuma. Em graça não tem Satanás, não tem inferno. Não tem. Porque Ele venceu tudo isso na cruz. Essa graça que eles vivem aí, que tem inferno, que tem Satanás, é uma graça mentirosa e que chama Jesus de mentiroso. 26, né? Nós estamos geração em geração agora, todavia se manifestou ao seu santo. Isso que é graça, meus amados. Isso que é graça.
E ainda diz mais no 27 aqui, ó, o versículo 27 não está no nosso estudo. Ainda diz no versículo 27, que não foi eu quem quis buscar essa graça, Ele revelou, Ele me deu a graça, Ele quis me dar. No 27 aqui, aos quais Deus quis dar. Eu não precisou entrar num local chamado igreja e o pastor perguntar, você aceita Jesus? Eu digo, aceito. Não precisou não, Ele quis dar. Isso se chama graça. Isso é viver em outro patamar de vida, de glória, o qual Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Graça, meus amados, é um mistério. Se você estiver na lei, você jamais vai entender esse mistério. Esse mistério jamais se revelará para você. Seja você um pastor, bispo, cientista, seja quem for. Se você estiver envolvido com lei, jamais essa graça vai ser revelada para você. Jamais. Jamais. Mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Quando eu falei para um crente uma vez que eu e Cristo nós somos um só, ele deu muitas as polpas, pulou tudo quanto é lado, igual gato, porque ele não entende nada disso. Não sabe o que é viver em graça, não sabe o que é essa glória de Cristo, amém? Abra a sua Bíblia em Romanos de novo, nós estávamos no 10, agora abra em Romanos, versículo 16, Romanos 16, Romanos 16, do 25 ao 27. 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o seu evangelho, o evangelho de Cristo, tudo que nós vivemos está confirmado no evangelho de Cristo, não está confirmado na lei. Por isso que esses crentes eles não acham confirmação para afirmar que ela está salva, que ela não tem demônio na vida dela, que não tem inferno na vida dela, nem esperando ela. Por isso que os crentes não conseguem, porque eles não vivem a graça, não vivem esta graça. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o seu evangelho, não é segundo a lei de Moisés, não é segundo o Velho Testamento, é segundo o seu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. A revelação. Se a pessoa está na lei, Deus jamais confiará a revelação do evangelho para ela. Seja o bispo, seja o papa, seja o cientista, jamais. Não adianta forçar a querer conhecer Deus através de livro, você não vai conhecer. O mistério guardado em silêncio. Em silêncio. 31 anos eu querendo ouvir esse evangelho. E Deus, não, você não vai ouvir o evangelho, porque você está ouvindo lei. Então, estão passando lei para você. Então, você não está proibido de ouvir esse evangelho. E uma coisa ardia dentro de mim, no meu coração. E eu já comecei a dispensar votos, campanhas, que eu já tinha enxergado, já tinha entendido que não fazia parte do Evangelho de Cristo.
Por último, eu dispensei a tal da chamada Santa Ceia. Pronto. Era o que eu precisava. Era a confiança que Deus queria ver em mim. Porque o crente, a Santa Ceia é uma bengala para o crente. O crente se escora na chamada Santa Ceia. É uma bengala. E eu joguei a bengala fora. E disse, não quero mais essa bengala. Porque eu vejo, Santa Ceia é Páscoa, e a Páscoa, a última Páscoa, Jesus celebrou. Ele foi o Cordeiro, não tem mais Cordeiro. Então tudo isso é falsidade. O silêncio dos tempos eternos. 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, né? Quem conhece, o verdadeiro conhecedor das profecias, das escrituras, das profecias, ele vai entender que tudo aquilo é uma sombra, aquelas profecias que eram uma sombra, porque os profetas, o que eles diziam, que ia ter um tempo, ia chegar o fim desse tempo, e chegou. Qual era o fim do tempo? O Messias. Chegando o Messias, acabaria tudo. Os crentes não entendem. Faz questão de não entender. Tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé. Obediências por fé. Entre todas as nações, ao Deus único, não é três, é um só. Os crentes têm a chamada Trindade, que Roma inventou, fez essa Trindade, jogou no peito do crente, o crente abraçou, e viva aí a Santíssima Trindade. Mas o Deus aqui, o que está escrito aqui no Evangelho dele? Um só Deus, um único. Cadê? Deus único e sábio. Seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, que era o corpo dele, né? Que ele andava nesse mundo. Deus andou nesse mundo num corpo. Por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém, meus amados. Você recebe esta palavra? Porque eu recebo. Nós lemos 2 de Coríntios, vai lá agora em 1 de Coríntios, no capítulo 2, é logo uma página na frente. No capítulo 2, versículo 6 ao 10. Versículo 6, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século. Você vê quem está falando aqui, Paulo, que século? No primeiro século cristão. Não é nos dias de hoje. Naquele tempo lá, já, né? A sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduz a nada. E nós estamos profetas, nós estamos vendo essas palavras se cumprir nos nossos dias de hoje. Esses cães que se levantaram com poder, dizendo de Deus, né, que não era. Hoje está claro que não era poder de Deus. Em nome de Jesus, eles se levantaram com esse poder, com essa garra, tomando dele todo mundo e o povo, dando em nome de Jesus. Hoje está sendo desmascarado, né? Esses canalhas, esses poderosos, estão sendo reduzidos a nada, porque nenhum desses cães aí, eles nem se atrevem a comentar aqui nesta página, porque eles sabem com quem está mexendo.
Ele sabe que não tem ninguém que venha calar a minha boca. Reduzido a nada. Cadê? Nós estamos lendo coisa certa mesmo. 1 de Coríntios, capítulo 2. É isso mesmo, está certo. 7. Falando da sabedoria de Deus em mistério, outra hora oculta, a qual Deus preordenou, predestinou. Os crentes não aceitam isso, mas de jeito nenhum. Diz que esse evangelho é de Satanás. Esse espírito aqui, olha que tem nego dizendo aí que esse espírito do evangelho aqui é um espírito de rã. É brincadeira. Ouvir isso deve ser brincadeira. Pré-ordenou, ou seja, predestinou, desde a eternidade, para a nossa glória. 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se as tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pastor nenhum ama Deus. O que você está falando, o pastor não ama a Deus, não. O primeiro da chamada igreja que não ama a Deus é o pastor. Porque o pastor está ali defendendo o seu salário. Tire o salário dele e vê se ele vai pregar mais de graça. Não vai. Não vai. Não vai. Jamais penetrou no coração humano que Deus preparou para aqueles que o amam. 10. Mas Deus nos revelou. Mas Deus nos revelou para nós. Os seus santos. Aqueles que não foram atrás de conhecer em capas de livros, em páginas amareladas de livros, mas aquele a quem ele mesmo quis revelar. Ele mesmo quis. Daqueles que ele conheceu, separou desde a eternidade. Esse vai ouvir a minha graça. Aquele não vai ouvir. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, né? Até mesmo as profundezas de Deus. Até mesmo as profundezas de Deus. Esse Espírito da graça nos revela a sabedoria de Deus. Amém, meus amados? Sabedoria de Deus não está em páginas amareladas de livros que os homens fizeram para ganhar dinheiro, venderem para os abestalhados que estão lá dentro comprar. Tem um abestalhado aí que tem mais de 100 livros na casa dele. Tem. De uma profetisa que já morreu, né? Mas até hoje eles vivem aquele livro. Para onde ele vai, até para o banheiro ele leva os livros. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 7, versículo 22. 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador. Tornado fiador. Por que ele se tornou fiador? Eu vou explicar para você. A lei, por mais tido se esforçado, o povo judeu ter se esforçado para cumprir a lei, eles não conseguiram. Eram 613 mandamentos. Deus enviou seu próprio filho e disse, esse vai cumprir.
esse vai cumprir. Eu ponho o meu espírito por fiança em vocês. Se vocês tivessem cumprido a lei, não necessitava eu deixar o meu espírito por fiador. Como vocês não cumpriram, e eu estou dizendo que a lei vai ser cumprida, eu vou enviar alguém para cumprir, e mandou o seu filho, né, Jesus na carne, né, o Filho de Deus é Jesus, na carne, na sua carne, para cumprir, e deu o seu espírito por fiador. Ele vai cumprir. Está aqui, eu dou o meu espírito por fiador. Se ele não cumprir, você retém o meu espírito. Mas Jesus cumpriu a lei. E hoje o espírito dele nos libertou. Amém? O Senhor não... 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Qual era a primeira aliança? A aliança que tinha que cumprir 613 mandamentos. E Deus pôs o Espírito dele como fiador, afirmando que Jesus ia cumprir, cumpriu a lei. Né? Então, Jesus foi o nosso fiador, que tem se tornado fiador de superior aliança. Vamos ler qual? Hebreus 22. E Hebreus ainda, nós estamos lendo 7, versículo 22. Vamos ler Hebreus 8, versículo 6. Na mesma página aí. Versículo 6, 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Superiores promessas. O sistema evangélico larga tudo isso, toda essa superioridade, para viver o quê? Uma aliança inferior. Então, o nosso título aqui é Graça, um outro patamar de vida. Então, meus amados, a graça é um patamar. Tem uma escada, começa, e lá em cima tem um patamar. O que é que a igreja fez? Recusou esse patamar que Deus, Cristo, o próprio Deus, pôs o Espírito dele como fiança e pôs aqui, ó, vocês vão viver este patamar. O que é que os crentes fizeram? Voltaram para o primeiro degrau. Um patamar, no patamar térreo, né, da escada. Eles ficaram com medo de cair de cima da escada. Preferiram ficar no chão, naquele primeiro patamar, no primeiro degrau da escada. Mas Deus pôs eles aonde? No patamar lá em cima, no patamar superior. Lá no patamar superior. Disse, vocês vão viver nesse patamar. Aonde não tem ninguém que possa mandar em vocês, além de mim. Eu vou ser o Deus de vocês, eu vou ser o pastor de vocês, eu vou ser o profeta de vocês, eu vou ser o sacerdote de vocês. A igreja disse, não, assim está muito fácil. O crente mesmo confessou para mim, disse que graça sem lei não tem graça. Porque sem a lei, ele confessou que a lei, a graça, tira os pecados. Viver sem pecado não tem graça. Olha, eu tive que ouvir isso, meus amados. Viver sem pecado não tem graça. E é assim todos os crentes. Se eu acelerar que já deu 1 hora. Porque aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma,
estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Amém, meus amados? Gálatas, abre sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo, tem umas 3 passagens, capítulo 5, versículo 2 ao 4. Versículo 2: Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, se vocês deixarem o homem colocar a lei no meio de vocês de novo, fazer vocês viver a lei de novo, essas eram as palavras de Paulo. Cristo de nada vos aproveitará. De nada. Então não adianta você ver, meu amado e minha amada, não adianta eu com a minha boca eu dizer que eu amo Cristo. Com a minha boca eu dizer que Cristo é o meu Salvador, se eu volto para o primeiro patamar, para o ministério inferior. Recusei o patamar superior para viver num patamar inferior. Então, Cristo para esse povo de nada aproveitará. Versículo 3: De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que se deixa viver a lei, voltar para a lei, que está obrigado a guardar toda a lei. Então eles leem, eles leem aquele versículo que Paulo diz, a graça é santa e boa, e para ali. Mas eles não leem o versículo na frente, que Paulo diz que a lei é santa e boa para aqueles que obedecem, que cumprem todos os 613 mandamentos. A lei é santa e boa. Mas para quem vive um só, a lei é maldição. Versículo 4. De Cristo vos desligaste. Presta atenção. De Cristo se eu vou pôr desse lado, desligaste, está cortado. Tão cortado de Cristo. Desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei. Eu tenho que dar o dízimo, porque o dízimo é de Deus. Está o quê? Justificando. Justificasse na lei. Da graça, você vê, decaíste. Presta atenção na palavra. Da graça, decaiu. Estava lá em cima, caiu para o patamar lá embaixo. Você está me entendendo? É assim que a igreja quer ser cristã, sem a graça de Cristo. Amém? Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Versículo do 12 ao 15. Versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido, Paulo falando aos filipenses, porque ele estava na transição da lei, então ele não tinha recebido ainda, mas nós recebemos, meus amados. Nós recebemos. O juízo já aconteceu. Então nós já recebemos. Paulo não. Então Paulo está certo em dizer que não tinha recebido ainda. Então ele estava esperando. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Aí eles pegam esse versículo e dizem, olha, Paulo, você fala de Paulo, Paulo está dizendo que ele não tinha recebido a perfeição, é lógico. Eles não tinham passado pelo juízo que eles tinham que passar. O juízo, isso aqui foi escrito no ano 60.
Isso aqui foi escrito no ano 60 e o juízo foi quando? No ano 70, 10 anos depois. Alcançado a perfeição, mas prossigo para conquistar. Prossigo, né? Para conquistar. É igual os crentes hoje. Eu estou esperando Jesus voltar. Já voltou, miserável. Conquistar aquilo para que também para que fui conquistado, também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Então, Paulo está vendo que nós falamos no espelho meio escuro. Então ele estava se justificando. Ó, não estou vivendo a graça ainda direito, 100%. Eu não vi ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, né? O que Jesus de Nazaré pregava, o que Moisés pregava, para trás ficaram, e avançando para as que adiante de mim estão, a vinda de Jesus que eles esperavam. E aconteceu no ano 70. 14. Prossigo para o alvo, para que o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Todos, pois, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E como eu sei que Ele já me aperfeiçoou, então eu confirmo esse sentimento. Eu estou salvo, estou santo, não peco, que Ele perdoou todos os pecados de uma vez por todas. Então, eu tenho esse sentimento dentro de mim. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Vos esclarecerá. Os crentes não querem ser esclarecidos. 16. Todavia andamos de acordo com o que já alcançamos. Já alcançamos. Todavia andamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Como eles esperavam essa perfeição ainda, né? Que ocorreu no ano 70. Do ano 70, todos que nasceram do ano 70 para cá já nasceram perfeitos. Então, eu fico confessando, eu estou perfeito. Não tenho pecado, né? Ele já me consagrou de uma vez por todas. Eu confesso isto. Hebreus 10. Fala em Hebreus 10. Nós já lemos algum desse de Hebreus 10, hoje não. Hebreus 10. Tem essa passagem mais uma só. Hebreus 10, versículo do 19 ao 22. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Nós temos que ter essa audácia de confessar as boas obras, que eu vi uma mulher no vídeo hoje falando das boas obras, mas quando eles falam em boas obras, eles vão para a lei. O crente, o religioso, seja ele qual for, de qual religião que seja, ele não consegue ver as boas obras conquistadas na cruz. Eles conseguem ver as obras de Moisés. Mas as boas obras que Paulo está falando é as obras, nós temos que viver as obras que Cristo conquistou na cruz para nós viver elas. Não para nós fazê-las, porque Ele foi quem fez. Nós vamos viver elas, né? Vamos viver elas.
É como fosse essa casa aqui. Meu filho nunca me ajudou aqui em nada. Mas se eu morrer amanhã, ele vai viver dentro dessa casa, sem precisar fazer mais nada. Só pagar os impostos, é lógico, né? Intrepidez. Para entrar no Santo dos Santos, temos que ter essa intrepidez. Se eu tenho pecado, já não posso entrar no lugar santo dos santos. Você está me entendendo como é fácil entender a graça? Entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, se eu tenho pecado, eu vou precisar de quê? Para que eu entre no lugar santo dos santos, onde ele vive. Vou ter que matar ele de novo, para que ele me lave. Meus amados, como é fácil de viver essa graça, entender essa graça. Versículo 20, nós lemos até nós estava lendo o quê? Lemos o 20? Não, lemos o 19, versículo 20, vamos ler até o 22. Versículo 20, né, aqui entrar no santo, nós temos que ter a intrepidez, né, ousadia, intrepidez, ousadia é a mesma coisa. Nós temos que ter a intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue, né, pelo sangue, de uma vez por todas. Jesus não está sangrando mais para fazer alguém entrar no local santo, no lugar santo dos santos. Então isso foi feito de uma vez por todas. E ele diz no versículo 20: pelo novo e vivo caminho. Novo e vivo caminho. E o caminho que eles viviam antes da cruz? Velho, né? Velho Testamento, velho e morto, porque era um ministério de morte. O ministério de Moisés, dado a Moisés, era um ministério de morte. E ele está afirmando aqui, ó, pelo novo e vivo caminho. Que ele nos consagrou. Vê se o crente, ele tem essa ousadia de confessar que ele está consagrado. Qual é a consagração dos crentes? Copo d'água derramado na cabeça. Mas qual é a nossa consagração aqui? O sangue dele nos consagrou de uma vez por todas. Nenhuma religião confessa isto. Por quê? Porque eles estão no patamar lá embaixo. Eles decaíram. Deus, da cruz para cá, todos nascem nesse patamar. Eu, por exemplo, vou falar de mim, eu vou me impor nesse caso. Quando eu entrei para uma religião, se não me engano eu tinha 26 anos. Eu sou de 59, entrei em 88, agora não vai fazer a conta. Então, nesse tempo que eu nasci e vivi, né, até os 26 anos, se não me engano, eu estava no patamar lá em cima. Mas eu fui dar ouvido ao vento de se decair, né? Por isso que a palavra está escrita, decaíste. Não é que a pessoa estava caída, ela decaiu. Caído é uma coisa, decaído é outra. A pessoa estava lá em cima e caiu. Então eu estava lá em cima. Fui ouvir a voz do vento, decaí da graça de Cristo. E pela graça dele, ele me tirou de lá e me pôs lá no patamar, lá em cima de novo. Hoje eu reconheço isso. Agora, desse patamar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. 20 e quanto nós estávamos lendo? No 20 ainda, né? Que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, Jesus de Nazaré era o véu. O véu foi rasgado, apareceu quem? Deus lá dentro dele.
Você está me entendendo, meus amados? Aí os crentes fecham o véu, aí só vê Jesus de Nazaré. Só vê a carne, só vê o véu. Não vê além do véu, que é Deus que está além do véu. A carne 21. E tendo grande sacerdote, nós vamos ler até o 22, né? E tendo, presta atenção, quem é o teu sacerdote? E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Talvez na sua Bíblia, se a sua Bíblia for mais antiga ou numa outra tradução, né, talvez esteja como grande pastor. Pode estar assim também. A minha está sacerdote. Mas talvez, dependendo da idade da sua Bíblia, dependendo da tradução da sua Bíblia, vai estar grande pastor. Amém? Grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, Cristo é o sacerdote da casa de Deus. Quem é a casa de Deus hoje? Nós. Nós somos a casa de Deus. E quem é o sacerdote dessa casa de Deus? Cristo. Não é homem. Meus amados, vamos parar de sustentar o vagabundo. A casa de Deus, 22. Aproximamo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Quando eu falo que um homem é meu bispo, é meu sacerdote, isso é uma má consciência, uma consciência que não foi purificada ainda, está lá atrás, aonde quando existia o sacerdote. Consciência e lavado o corpo com água pura. Essa água pura é a palavra. A água pura foi o que nos lavou. Esta palavra foi quem nos lavou e tem nos lavado, né? Por isso que nós não temos pecado. Porque essa palavra nos lava constantemente. Nós vivemos a palavra e a palavra nos tem nos lavado constantemente. Água pura é essa a confirmação, a fé que nós temos que ter. E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, aí em Hebreu mesmo, nós estamos no capítulo 10, vá até o capítulo 13, para nós encerrar hoje com toda a sorte de bênção. Amém? Capítulo 13, versículos 5 e 6. 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. De quantas maneiras? De maneira alguma. Não é que suco, falta de que suco, falta de pão, não é deixar de usar o batom ou usando batom, não é indo à praia ou não indo à praia, não é usando bermuda ou deixando de usar bermuda, não é o bebendo uma taça de vinho ou deixando de beber uma taça de vinho. Não é deixando de comer carne de porco ou comendo carne de porco. De quantas maneiras ele vai nos deixar? Nenhuma. De maneira alguma os deixarei, nunca, jamais te abandonarei. 6. Assim afirmemos, confiadamente. Afirma aí, meus amados, confiadamente, que você não vai deixar esse patamar, de viver esse patamar, para viver num patamar lá embaixo, como cauda, viver como cauda. Ele te pôs como cabeça. E você recusou esse patamar para viver como cauda, servindo a homens e não a Deus. Amém? E assim afirmamos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei
que poderá fazer o homem. Amém, meus amados? Você recebe essa palavra? Meus amados, eu recebo esta palavra. Esta palavra, ela foi revelada para mim. Hoje eu sei quem é o meu pastor, o meu sacerdote, o meu bispo, o meu apóstolo. É Cristo, amém? Não é homem. Hoje eu entendo que eu só preciso de homem para bater laje, encher laje, carpir a roça, tirar carvão da fornalha. Aí eu preciso do homem. Mas para me interceder entre eu e Deus, para o homem. Amém, meus amados? Fiquem em paz, paz eterna a todos. Sejam todos abençoados pela graça de Cristo. Amém? Eita, volta não, volta aqui.